Tem empresário aí faturando 10 milhões por ano e trabalhando mais do que quando faturava 2. Tem empresário contratando o quarto consultor de gestão em 3 anos e nada muda. Tem empresário indo para terapia porque a empresa parou de dar prazer, virou um peso. E tem um monte de gente falando para eles a mesma coisa. Você está desorganizado. Contrata mais gente, delega mais, bota um método. E eu vou te dizer aqui uma coisa sem drama e sem juridiquês. É algo que ninguém tá te falando direito. Você não tá desorganizado. A sua empresa, ela tá refém de você e isso é uma coisa completamente diferente. Quem trata o problema errado, gasta com consultor, contrata gente, muda sistema e continua no mesmo lugar, cansado e faturando mais só para manter o padrão. Mas calma, porque existe uma saída e ela pode virar o jogo se você entender o que realmente está acontecendo. Nos próximos minutos eu vou te mostrar 4 coisas. Primeiro, os 3 sinais silenciosos que aparecem em quase toda empresa que passou dos 5 milhões de faturamento e ninguém fala deles. Segundo, por que crescer nesse cenário piora a situação em vez de resolver o problema? E isso é o erro que faz muita gente ficar exausta. Terceiro, a diferença gritante entre empresa turbinada e a empresa travada. 2 empresas elas podem faturar o mesmo, só que valer 10 vezes mais uma do que a outra. E o quarto, o que você faz nos próximos 30 dias para começar a virar esse jogo, mesmo se você sentir que não é capaz ou que não tem tempo para respirar. E olha, se você é dono de empresa que já passou do faturamento de 5 milhões por ano, presta muita atenção, porque isso é sobre você. Não importa aqui se o seu negócio digital, ele é do marketing, ele é do SaaS, sistemas, tecnologia, ele é de educação, infoproduto, independente do que for, se ele tem um faturamento acima disso e depende de você para funcionar, é com você que eu tô falando agora. Deixa eu começar pelos 3 sinais, porque quase todo empresário tem pelo menos um deles e nem percebe. Primeiro sinal, se você sai de férias por 30 dias, sem responder mensagem, sem entrar em reunião, sem tomar nenhuma decisão, o que acontece com a sua empresa? Pensa honestamente, ela para? Ela continua andando, mas perde dinheiro? Ela continua igual? Se a resposta é que perde dinheiro, você talvez seja o próprio gargalo. Não é a equipe que é ruim, é a estrutura que foi montada em cima de você. Segundo sinal, quando aparece um problema novo, uma dor de um cliente, uma questão fiscal, uma briga interna, quem que resolve? Se em 4 a cada 5 casos a resposta é você, a sua empresa não tem um sistema de resolução. Ela tem você fazendo o sistema de resolução. Cada problema novo é um problema seu. E isso não é gestão, isso é sobrevivência. Terceiro sinal, e esse aqui é o mais silencioso de todos. Você consegue explicar em 2 frases quanto a sua empresa lucrou no mês passado? Não é faturamento, é lucro. Depois de tudo pago, impostos, folhas, fornecedores, retirada de sócio, quanto que deu de lucro? Se você não consegue responder isso na hora, talvez a sua empresa ela esteja te enganando por conta própria. Não é maldade dela, é falta de sistema para te mostrar a verdade. E olha, esses 3 sinais eles não são sinais do fracasso, são fases. Quase toda empresa que passa dos 5 milhões chega nesse ponto. E o erro é tratar isso como se fosse desorganização, quando o problema é dependência. Aqui a gente chega no pulo do gato que quase ninguém entende. Olha só comigo aqui. Se você está refém da empresa e fatura só 2 milhões por ano, você vai lá e trabalha um pouco a mais. Ok. Só que se você está refém da empresa e fatura 20 milhões, não tem como trabalhar um pouco a mais. Você vai ficar doente, você vai quebrar. E aí, nesse momento difícil, um consultor te vende um método, te vende uma delegação, te vende um OKR e você fica ainda mais frustrado porque nada resolve. E não resolve porque a raiz é outra, não é a falta de método. É a falta de sistema que gera uma independência de você. Para ficar mais fácil de entender, pensa no Peter Pronovsky, um médico do John Hopkins que criou um checklist de 5 itens que qualquer enfermeiro podia executar e ele reduziu a infecção hospitalar em 66% em 3 meses. O que ele fez não foi treinar os médicos para serem os melhores. Ele tirou a dependência da memória do médico e colocou sistema no lugar de talento. É isso que toda empresa organizada tem. E é isso que empresa refém do dono não tem. E se até aqui o que eu falei está abrindo um ponto cego que você ainda não tinha enxergado no seu negócio, já se inscreve aqui no canal, porque eu vou trazer agora é o que separa a empresa que continua refém para sempre da empresa que vira máquina de fazer dinheiro sem consumir a vida do dono. E isso não é promessa de coach. É exatamente esse tipo de conteúdo que eu trago aqui toda semana. Informação prática, sem juridiquês, para estruturar a sua empresa antes do problema chegar. Existe uma diferença gritante entre 2 tipos de empresa que faturam a mesma coisa. Uma é a turbinada e a outra é a travada. A empresa travada é aquela que só cresce se o dono empurrar.
O dono para, a empresa para. Uma empresa dessas, mesmo que fature 10, 15 milhões, quando vai para o mercado para vender, ela vale 2 a 4 vezes o EBITDA, no melhor cenário. E sabe por quê? Porque quem compra não está comprando a empresa, está comprando o dono. E o dono não vai junto. Então o comprador precifica o risco. A empresa turbinada, organizada por outro lado, é aquela que cresce mesmo com o dono ausente. Tem documentação clara, tem um sistema independente, tem um time treinado com autonomia. Agora, sabe quanto é que vale uma empresa desse tipo? De 8 a 20 vezes o EBITDA. Em alguns casos, muito mais. E isso que eu tô falando não é historinha bonita. Tem caso público recente no Brasil. A Pura Vida, a marca de suplementos naturais, foi vendida para a Nestlé por um múltiplo altíssimo. Algumas notícias cogitam algo acima de 40 vezes o EBITDA, muito acima da média do setor. Não porque a Pura Vida era mágica, porque ela foi estruturada para funcionar sem depender de ninguém em específico. Marca, sistema, cadeia produtiva, tudo documentado. E foi isso que a Nestlé comprou. Não um fundador, mas um ecossistema. E aqui é que está a beleza. Você não precisa querer vender para que isso importe. Uma empresa turbinada, organizada, não é para vender, é para viver. É a empresa que te deixa tirar férias sem check-in de meia hora todo dia. É a empresa que te deixa investir o seu tempo em uma coisa nova, sem se sentir culpado. É a empresa que te deixa dormir sem acordar de madrugada desesperado com um problema na operação que só você poderia resolver. E olha, eu posso te assegurar que esse padrão que eu descrevi é o que eu vejo aqui no escritório todos os dias. O empresário que fatura mais do que ele faturava 3 anos atrás, mas que ele trabalha o dobro e ganha muito menos proporcionalmente. Na primeira reunião, a fala é quase sempre a mesma. Cresceu, contratou gente, criou processo, colocou sistema e não resolveu. A gente senta, olha os números e quase sempre a raiz é a mesma. Uma parte grande do faturamento está concentrada em poucos clientes específicos. E esses poucos clientes consomem uma parte desproporcional do tempo do dono porque ele não confia em ninguém para atender. O empresário não está ficando rico. Ele está se tornando funcionário caro dos clientes mais chatos dele mesmo. E isso não é uma hipótese, é um padrão. A boa notícia é que é um padrão reversível, quando entra a estrutura certa no lugar do esforço. Mas antes que você feche esse vídeo achando que precisa demitir todo mundo e refundar sua empresa amanhã, calma. Você não está desorganizado. Você está numa fase natural do crescimento onde o modelo que te trouxe até aqui não te leva para o próximo nível. Isso não é fracasso, isso é informação precisa. E a empresa que passou dos 5 milhões de faturamento e continua refém do dono, encontra isso como regra, não como exceção. O que separa quem enxerga isso e age de quem culpa a equipe, o mercado, a economia e continua igual é a ação estratégica. A ação aqui é o que faz a diferença. Diagnóstico honesto, seguido de escolha estratégica. Saber onde que está o gargalo real e atacar ele com sistema, com estrutura, com estratégia, não com só mais horas de trabalho. Então, o que é que você faz nos próximos 30 dias? 2 exercícios, do jeito que eu faria se eu estivesse no seu lugar. Primeiro exercício, abre uma folha em branco hoje, escreve as 5 decisões mais importantes que você tomou no último mês. Podem ser decisões de clientes, de dinheiro, de contratação, de qualquer coisa. Para cada uma dessas 5, responde honestamente uma pergunta. Alguém da minha equipe poderia ter tomado essa decisão sozinho, com um resultado igual ou melhor que o meu? Se em pelo menos 3 dessas 5 a resposta for sim, você tem uma estrutura. Talvez você só precise organizar melhor, mas o fundamento está lá. Agora, se em 4 a cada 5 a resposta for não, o alerta é sério. Você virou o único cérebro da operação. E isso não é um sinal de equipe ruim, é um sinal de que o sistema que você construiu depende de você para existir todos os dias. Segundo exercício, olhe os 3 últimos meses de faturamento e responde uma pergunta simples. Eu consigo prever o próximo mês com 90% de precisão? Se a resposta for sim, você tem previsibilidade. Se for não, a sua empresa está funcionando na sorte, não em sistema. E crescer na sorte é como pisar mais fundo no acelerador de um carro sem freio. Então, recapitulando, sem drama e sem juridiquês. A sua empresa ela não está desorganizada, ela pode estar refém de você.
E crescer sem resolver isso não vai fazer você ganhar mais dinheiro, vai fazer você adoecer mais rápido. A diferença entre continuar refém e virar o dono da empresa, turbinada, organizada, não é sorte, não é talento, não é mercado, é estrutura, é sistema. É uma advocacia empresarial que enxerga o seu negócio como um negócio e não como um monte de contrato para assinar. É por isso que aqui na Marcomin a gente entrega a advocacia que mais dá poder para o seu negócio e paz para a sua vida. A gente não vende contrato, a gente vende estrutura de empresa. E isso muda o resultado que chega no seu bolso, na sua qualidade de vida e na sua saúde. Então fica aqui a pergunta: qual a empresa que você quer ter daqui a 3 anos? Aquela que continua te consumindo ou aquela que trabalha para você? Se esse vídeo te ajudou a enxergar isso, deixa aqui nos comentários quais são os 3 sinais silenciosos que estavam nesse vídeo e você reconheceu na sua empresa. Porque os melhores comentários vão virar tema dos próximos vídeos aqui no canal. E aproveita e já se inscreve no canal para não perder nenhum dos vídeos que vem por aí. Se você quer que a gente dê uma olhada na sua situação de perto para entender como que está a sua empresa, se você está refém dela ou se ela está estruturada, eu deixei um link aqui na descrição do vídeo que você pode tocar, falar com uma pessoa da minha equipe que vai te atender, te acolher e te dar essa clareza. A gente se vê aqui nesse canal nos próximos vídeos. Até lá. Tchau!